pequeno recipiente de óleo, uma panela de ferro resistente, energia suficiente, uma pitada de disciplina, um pouco de criatividade e talvez um toque de genialidade. Esses foram os ingredientes essenciais na receita experimental do físico Robert Andrews Millikan. O feito? A medição do valor da carga do elétron. Millikan nasceu em 1868 nos Estados Unidos e, depois de muitos estudos, tornou-se instrutor de física elementar. A Universidade de Colômbia lhe concedeu uma bolsa de pesquisas em física, ao qual ele perdeu depois do primeiro ano. Isso fez duvidar, mas não desistir, de sua habilidade como cientista. Foi então para a Universidade de Chicago, onde estudou com Albert Michelson, que havia recebido o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento de um instrumento para medir distâncias através das interferências das ondas de luz. Millikan, por sua vez, queria iniciar ali sua carreira na física. Para se preparar melhor, ele visitou laboratórios famosos na Europa. Já com 40 anos, ele apenas havia acabado de se tornar professor associado da Universidade de Chicago. A partir de 1906, iniciou pesquisas para determinar a quantidade de carga elétrica num elétron. Para tanto, analisou o comportamento que gotículas de água com carga elétrica manifestavam quando submetidas a duas influências simultâneas no interior de uma câmara fechada, a da gravidade e de forças elétricas. Essas forças elétricas eram muito fortes e a nuvem de vapor d'água desaparecia rapidamente. Mas Millikan fez desse problema uma vantagem. Quando o campo elétrico era ligado, gotas individuais se mantinham visíveis. Se fosse possível fazer medições dessas gotas, os efeitos dos elétrons individuais poderiam ser determinados. Uma ideia brilhante, mas com um problema. A água se evapora. Sendo assim, ele substituiu a água por gotas de óleo, que não se evaporam. Contando agora com um aparelho capaz de produzir uma névoa de óleo, Millikan mostrou-se cada vez mais confiante de que a carga elétrica de um elétron podia ser medida com precisão. A essência da experiência é aplicar um campo elétrico a uma gota de óleo carregada com eletricidade. Em seguida, analisar o resultado utilizando a equação de Newton, força igual massa vezes aceleração. A massa da gota vezes a aceleração é igual à soma de todas as forças que agem sobre ela. Mas que forças agem em uma gota de óleo em movimento de queda? A força da gravidade, é claro, e o efeito da viscosidade. Com auxílio de equações adequadas, Millikan determinou a velocidade constante de queda de cada gota, e assim pôde determinar o tamanho de cada uma delas, que eram muito pequenas, mesmo vistas através de seu telescópio. O que Millikan viu assemelhava-se a um ponto de luz que não podia ser visto com sua forma esférica. A experiência foi projetada com minúcia de detalhes. Para reduzir ao mínimo a turbulência sobre as gotas de óleo que caíam entre placas paralelas, uma pesada panela de ferro foi projetada para conter e proteger as placas. O ar era filtrado com lã de vidro antes de entrar no vaporizador, que deveria lançar a mais fina nuvem de gotas de óleo na câmara. Mesmo assim, a luz que iluminava as gotículas foi pesquisada. Uma solução de sulfato de cobre e um tubo de água de 1 metro de comprimento deveriam remover o excesso de calor produzido pela luz. Durante horas, ele observou através de seu telescópio o que acontecia dentro da câmara. À medida que adquiriam mais carga, as gotículas sofriam variações em seu movimento de queda, chegando a deter-se ou até a elevar-se. Muitas e muitas vezes, ele observaria a subida e a descida da gotícula. Centenas de medidas foram obtidas, registradas e analisadas para produzir a medição mais precisa da unidade fundamental de carga elétrica. O valor final publicado foi 4,77 vezes 10 elevado a menos 10 unidades eletrostáticas, ou 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A determinação da carga do elétron foi um feito tão importante que alavancou de forma marcante outras áreas, em especial a eletrônica. Esse trabalho foi o último estudo necessário para provar definitivamente que a eletricidade possuía natureza corpuscular e valeu a Millikan o Prêmio Nobel de Física em 1923.
Seu nome tornou-se e permanece ainda hoje um sinônimo de progresso científico. Na primeira metade do século XX, sua imagem, junto com a de Albert Einstein, era a do mais famoso físico da América do Norte.